E aí, pessoal, todos bem? Espero que sim. Pessoal, o conhecimento ele está por aí. Ele está acessível a todos nós. Às vezes depende, está ali ao nosso alcance. Depende só que nós estejamos dispostos a capturá-lo, estejamos preparados para acessar o conhecimento, certo? Alguns conhecimentos, é claro, eles são mais restritos. Mas eu quero falar aqui para vocês daquele conhecimento que está acessível ali para todos nós, que pode chegar para nós através de um filme, de um livro, de uma música, de uma conversa que a gente ouve, né? Eu quero falar de um filme que conta a história de um rapaz, de um homem, né? Que começa com ele sendo um menino e conversando com o pai dele, e essa conexão do pai dele. O pai dele investe muita esperança nele, o pai dele acredita muito nele, porque quando ele é menino, o pai dele descobre que ele tem um dom para jogar boliche. E ele cresce então sobre aquela esperança, e essa esperança ele aumenta, não fica só do pai dele, naquele dom que ele tem de jogar boliche, de ganhar partidas e torneios nacionais, e se tornar uma grande estrela. Ele nasceu numa cidade pequena, e nessa cidade todos acabam colocando a fé, a representação da cidade. Ele é o símbolo daquela cidade. É aquele que nasceu para vencer, que vai simbolizar que aquela cidade ela é uma cidade importante, porque dali saiu alguém importante. Esse rapaz, então, quando ele chega a uma certa idade, imagino eu que 20 e poucos anos, isso não ficou claro para mim durante o filme, ele vai para participar de um campeonato de profissionais de boliche. E ele acaba ganhando. Só que a final desse campeonato é ele contra um veterano. E esse veterano ele não gostou de ter perdido. Ele é vingativo, ele é trapaceiro, ele é golpista. Então esse veterano faz uma sacanagem com ele. Ele acaba ficando, o nosso protagonista acaba ficando sem o carro, e o veterano dá uma carona para ele. E nessa carona, o veterano convence ele a participar de jogos ilegais. Esse veterano ele também ganha a vida fazendo trapaças, e inclui o nosso protagonista nessas trapaças. Só que algo sai errado e o veterano ele consegue fugir e deixa o nosso protagonista ali para trás, à mercê das pessoas que foram enganadas por ele, que como vingança acabam arrancando a mão dele. Seria a mão direita dele, aquela mão que ele usa para jogar. E ali destruiu todo o sonho dele. Ele estava no início da carreira dele como profissional. Ele era uma promessa do esporte, né, do boliche. E ele acabou perdendo a mão, teve sua mão amputada, e em razão disso, o sonho dele foi por água abaixo. E em virtude disso, ele nunca teve coragem de voltar para casa, de dizer para o pai dele que ele falhou, que ele fracassou, que ele não estava à altura das esperanças do pai dele, e também ele não tinha coragem de voltar para a cidadezinha lá, porque todos se espelhavam nele, e ele não queria ser o fracasso da cidade. O retorno dele seria a admissão, finalmente, de que ele era um fracassado. Então, nossos protagonistas passaram 17 anos, se eu não me engano, e o nosso protagonista agora está velho, está careca, barrigudo, e ele ganha a vida tentando dar pequenos golpes e vendendo alguns produtos relacionados ao boliche. Até que ele ouve uma pessoa jogando, e só ali ele era ele tinha tanto talento no boliche que bastou ele ouvir a pessoa para saber que aquela pessoa tinha um braço bom para o jogo, tinha um potencial para o jogo. Ele se virou e viu que era um novato, que lembrava muito ele, inclusive, no começo da carreira dele lá, antes dele ser enganado por aquele veterano. E ele começa a conversar com esse novato e percebe ali uma oportunidade. Ele pensa em fazer o que o veterano dele fez com ele, ele pensa em fazer com esse novato. Ou seja, ele está repetindo-lhe uma história. Alguém se aproveitou da inocência dele, alguém se aproveitou que ele era puro, da pureza dele,
E agora ele está vendo uma outra pessoa que tem um potencial como ele tinha e que também é tão pura quanto ele era naquela época. E ele repete essa história. Bom, esse é só o segundo arco do filme, é quando se encontram esses dois personagens, que na verdade eles são personagens que acabam transformando a vida um do outro. Esse filme parece um drama, mas na verdade é um filme de comédia. É um filme chamado, aqui no Brasil, ele é chamado de Esses Loucos Reis do Boliche. Tem a participação do Bill Murray e do Woody Harrelson. O nome do outro participante do filme eu não recordo agora. É comediante também, ficou bem conhecido por alguns filmes de comédia. E esse filme então traz alguém que perdeu o vínculo com as raízes. Ele perdeu de vista, né, as lições que o pai dele ensinou para ele, a moral que o pai dele ensinou para ele, se perderam de vista depois que ele foi vítima de um golpe. E isso me fez lembrar do mito do Touro de Creta, na verdade do labirinto do Minotauro, né? Em que Teseu precisa entrar no labirinto e acabar com o Minotauro. E o maior desafio dele, na verdade, Teseu é um semideus. Ele possui grande força, grande habilidade. O desafio dele não é enfrentar o Minotauro em si, apesar de ser uma criatura monstruosa, mas o maior desafio que ele teria ali era não se perder no labirinto, não se perder em si mesmo, conseguir sair desse labirinto que todos nós carregamos dentro de nós. Ficamos perdidos, às vezes, sem rumo. E de que forma ele conseguiu manter o contato com as suas virtudes, o contato com as suas raízes, o contato com a sua ética. Ele precisava ter um guia, um sinal. E esse sinal se fez através do cordão de Ariadne. Ariadne era filha do rei Minos e ela ajudou Teseu entregando a ele um cordão, na verdade uma linha que ia se desenrolando ali, um novelo, que ele prendeu na entrada do labirinto. E dessa forma ele pôde ir entrando ali pelos caminhos, ali pelas sendas do labirinto e marcando por onde ele passava, para que ele pudesse ter uma referência para onde retornar depois. Quantos de nós, durante a nossa vida, perdemos a nossa referência? Às vezes, ficamos perdidos, sem saber como voltar, esquecemos das nossas raízes, dos nossos fundamentos. E, às vezes, até queremos fazer com outras pessoas aquilo de ruim que fizeram conosco. Precisamos ter esse contato sempre com nossas raízes, com nossos fundamentos, com o nosso norte, digamos assim. É preciso ter esse ponto de balizamento, esse ponto de referenciamento para que não nos percamos. No caso deste filme, desta comédia, e tem algumas cenas que são bastante engraçadas, é uma comédia de 1996, vale a pena assistir, nem que seja somente para rir, mas talvez para refletir um pouco sobre a vida e como nós reagimos diante das circunstâncias, das dificuldades que surgem à nossa frente. Vale a pena assistir essa comédia, para refletir um pouco sobre como nós reagimos. No caso do filme, na história do filme, o bacana é que o novato, que o nosso personagem principal, nosso protagonista, tentou aplicar o golpe, ele se mantém, de certa forma. Eu digo de certa forma porque ele é um personagem religioso, mas ele acaba cometendo muitos pecados. Mas ele mantém-se em contato com as suas raízes quando ele mostra, pela forma que ele age, ele mostra para o nosso protagonista que só porque ele está passando por uma dificuldade ou porque alguém fez alguma coisa errada para ele,
não quer dizer que ele deva devolver na mesma moeda para o mundo. E essa é uma lição muito especial, muito difícil, mas muito importante. Essa é a reflexão aí que eu deixo para vocês nessa terça-feira, onde começa aí um chuvisqueirinho fraquinho, a temperatura dá uma caída. Então, quem vai ficar em casa, não tem nada para fazer, vai procurar ficar zapeando na TV ali, algum filme, alguma coisa só para passar o tempo, não tem um livro para ler, pega esse filme, pensa no que foi dito, reflita, busque em si quais são as suas referências, qual o seu norte, está de acordo com as suas raízes? Essa é a dica que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que fiquem todos bem, fiquem com Deus.